Agora vamos lá, vamos continuar sorrindo, porque os nossos especialistas trazem sempre muito conhecimento. E hoje a gente vai falar com ele, que é um especialista na medicina chinesa, sobre homeopatia. O nosso convidado de hoje, ele vem falar de acupuntura. Aliás, hoje ele já chegou, já agulhou todo mundo aqui. Eu tô cheia de agulha na minha orelha. Já agulhou todo mundo que estava com uma dorzinha aqui, outra ali, mas ele entende tanto de acupuntura, gente, maravilhoso, cromoterapia. Mas hoje a gente vai conversar sobre homeopatia. O que é homeopatia, afinal? Quem é que pode usar? Para que serve? Eu que sou perguntadeira, já estou com um monte de perguntas na minha cachola aqui. Então eu recebo ele, acupunturista homeopata Roger Florencio. Seja bem-vindo. Obrigado do carinho. Obrigada por estar aqui, Você vai ficar mais linda ainda após essa cirurgia. Muito obrigada. Se o Ricardão já era apaixonado, gente, agora esse homem... se não ficar, eu vou puxar a orelha dele. Mais do que ele já é, esse homem morre por você. Isso é evidente também. Lê pensamento. A gente vê as fotos do Instagram, o homem sempre tá sorrindo, gente. É verdade. Olha que ele é sisudo, hein? Mas lá ele tá sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Vamos lá, homeopatia. Eu tô até tomando uns glóbulozinhos assim de arnica e calêndula, que me falaram que é bom no pós-cirúrgico. Sim, mas depende do CH. Então, como que funciona? A arnica é uma medicina alemã que tem mais de 100 anos. E o que a arnica faz? A arnica vai tirar esse inchaço que você está no olhinho, que você deu essa repaginada para você ficar mais bonita. Sim. A homeopatia é uma medicina que vai ser a medicina do futuro, porque o nosso corpo não está aguentando mais tanto remédio. Olha que interessante. Mas antes, vamos dar 5 passos para trás? Eu vou ficar desse lado aqui, que eu acho que vai ser melhor. Para a gente entender o que é a homeopatia, o que é a alopatia e o que é a homeopatia. A alopatia é aquele remédio que o médico prescreve, que você compra na farmácia e aquela coisa toda. Tá. A homeopatia é através de uma forma natural. Então, um exemplo prático e simples para você que está em casa, como eu sempre falo, eu estou aqui para falar numa linguagem bem simples. Aparece uma doença, a alopatia dá um remédio. Ah, mas não está surtindo efeito. O que acontece? Dá um remédio mais forte. Mas olha, não está surtindo efeito. O remédio é mais forte, isso vai prejudicando fígado, rim, estômago, aquela coisa toda. E o que é a homeopatia? A homeopatia é inversamente proporcional, ela é subdiluída. Então, a arnica montana, como a gente falou, pega-se a arnica, aquela ervinha que vocês conhecem, é feito um trabalho no laboratório e ele vai diluindo, ele vai diluindo, ele vai diluindo. Um exemplo prático, a gente engana a doença. Como ele está tão diluído, quando a arnica ela vai entrar dentro da doença, vamos falar dessa forma, a doença não percebe que é um exército inimigo. Ele faz o quê? Deixa entrar, é só um líquido. Quando ele está lá dentro, ele destrói a doença. Um exemplo, o cavalo de Troia. O cavalo de Troia não era um cavalo, um presente. Deixa aí entrar, é só um cavalo. Quando entrou dentro do reino, tinha lá os soldados e ganharam a guerra. Uma forma muito simples de se explicar, a homeopatia é mais ou menos isso. Que interessante. É hiperdiluído, não tem contraindicação e também não tem nenhum efeito colateral. E não é mágica, né? É muito interessante a gente saber. Tem princípio ativo em cada medicamento homeopático. O que acontece é que eles são ao contrário, eles são mais diluídos. No lugar de ser cada vez mais forte, eles são mais diluídos. Isso significa que ele faz menos... Você já explicou, mas eu vou ser redundante. Isso significa que faz menos efeito? Muito pelo contrário, ele faz mais efeito. Porque, como a gente brinca, menos é mais. E por que quando a gente está fazendo um tratamento homeopático, a gente tem que tomar várias vezes ao dia? Depende de cada situação. Igual uma pessoa que sofreu uma queda, você acabou de passar por uma cirurgia, então, basicamente, nesse seu caso, a cada 1 hora você deve estar tomando uma gotinha. Por aquilo poder liberar tudo que está acontecendo aqui, para você ficar bem o quanto antes. Se não fosse homeopatia, você ia demorar pelo menos o dobro do tempo estimado para você ficar bem. Com homeopatia, metade do tempo. Olha lá, sem efeito colateral. Porque chega no meu consultório, Cláudia, muitas pessoas assim, Roger, eu tive um problema no joelho, é só um exemplo, tive um problema no joelho, e eu comecei a tomar o remédio para o joelho. Daí começou a me dar uma dor de estômago, porque o remédio é forte. Eu comecei a tomar remédio para o estômago.
Ai, você não acredita, menino, comecei a ficar com uma boca amarga que o médico falou que era o fígado. Comecei a tomar remédio pro fígado. Você me acredita que esses 3 remédios me soltaram o intestino? Tomando um remédio pro intestino. E você, depois disso, eu tô com uma dor de cabeça que eu não me aguento. Um remédio para a cabeça. Eu falei, por causa de um joelho, você tá tomando 5 remédios? E toda vez que está acontecendo algum efeito colateral, é que nós temos algum problema. Ninguém está falando aqui para você não tomar o remédio alopático. Tem que tomar quando o médico prescreve. Mas dê a sua chance à homeopatia. Muitas vezes, como você graciosamente falou, uma sessão de acupuntura eu tirei a dor de várias pessoas aqui no estúdio. É verdade. A próxima vez, eu vou começar a trazer amostras de homeopatia para a rapaziada também. A pessoa toma pega um copo d'água, coloca uma gotinha e vai tomando a cada 1 minuto um gole. E pode ser assim? Não, cada caso é um caso. Não, isso também é porque ele é um médico homeopata. Sim, especialista em dores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diz. Eu já fui algumas vezes a médicos homeopatas, tanto para cuidar da minha saúde, quanto quando os meus filhos eram pequenos, pensando no bem-estar deles. E me chamava a atenção sempre que as consultas eram longas e tinha muita conversa em relação ao que eu estava vivendo, ao meu emocional. Por que isso? Por esse motivo que hoje eu estou fazendo as consultas online. Nós começamos, Cláudia, a fazer consultas online por causa da pandemia. E acabou ficando uma coisa extraordinária, porque não há necessidade de examinar, de auscultar a pessoa. É uma conversa. E respondendo exatamente a sua pergunta, como que funciona? A pessoa chega para mim e fala, ai, Roger, eu estou com uma dor aqui na nuca. Eu falo, você está com uma dor na nuca? Eu estou com uma dor na nuca. Como que você está dormindo? O que todo mundo imagina? Ah, o travesseiro, tal. Não. O que acontece? A pessoa, ela dorme pensando num problema, e daí quando, vamos falar que ela dorme meia-noite, e quando é 3 horas da manhã, ela acorda, a primeira coisa que ela pensa é no que ela dormiu pensando. O que significa? Que ela não descansou, ela permaneceu, o cérebro dela permaneceu pensando naquele problema. E o que isso acontece? Vai dando estresse, vai dando nervoso, e por isso que dá essa dor. Então, em cima disso, a gente vai fazendo várias perguntas. Outra história. Ai, Roger, eu tenho uma rinite que você não faz ideia de como ela é forte. Minha primeira pergunta, quem na família tem rinite? Como assim? Aí, ó, meu filho acabou de chegar, o Gabriel, ele é o da rinite. Ricardão, gente, eu tô me segurando para não fazer uma piada. Ele descobriu o nosso amor. Ai, meu Deus. Ricardão, eu te admiro demais, lindo. Ele acabou de falar do Ricardo aqui, né? Olha lá. É mais bonito pessoalmente Ele é aí, lindo, né? ragazzo maravilhoso, olha lá. Agora o Gabriel que tá lá do lado dele, Gabriel vive com rinite, né? Coitado, sofre com rinite. Já até fez a cirurgia de desvio de septo achando que ia ficar livre da rinite, mas a rinite fica ali. É bem... Resolveremos isso. E é familiar, eu tenho rinite, meu pai tem rinite, é uma família de rinitentos. Por quê? Daí a pessoa chega pra mim e fala, mas Roger, mas o que isso tem a ver? Eu falo, então, sabe aquele queixinho que é do avô? Sei. Sabe aquele olhinho claro que é da vovó? Sei. Sabe aquele cabelo loirinho que é da bisavó? Sei. A rinite também veio. O mau humor também veio. As dores também vieram. Então, num casamento, quando nasce uma criança, ela traz tudo. Não simplesmente o aspecto físico. As doenças também. Daí que vem o mais importante. Por que a gente tem que cuidar dessa pessoa? Porque a gente já está falando de genética, de DNA. Então, a bisavó, ela nem dava o nome de rinite. Ai, mas eu lembro da minha bisavó, eu era tão pequenininha, ela sempre espirrando. Aquilo já era rinite. E a avó? Ai, a avó tinha rinite. Ai, a mãe tem rinite. E a criança? A gente trata com homeopatia para a gente quebrar aquele ciclo. Se a gente trata a criança com homeopatia, a gente faz votos, claro, que essa criança terá filhos. E se a gente trata com homeopatia, daqui para frente, os filhos, as filhas, não terão a rinite, aquele problema todo. Uma coisa que eu trato muito hoje, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olha, a gente falou sobre esse assunto essa semana, que interessante. E dá para tratar com homeopatia? Trato muito, porque existem 2 situações também para o TDAH. Uma que já nasce com esse, eu não gosto de falar distúrbio, esse probleminha que a criança, ela é bem
corre bastante, né? Vai, Mas também ativa. existe uma outra situação. Eu chego e falo, mãe, pai, essa criança ela tem essa hiperatividade ou ela não tem atividade? Como assim, Roger? É simples. Eu, quando era pequeno, criado em rua, a gente jogava bola, brincava, tudo. Hoje a gente não tem mais isso. A gente é criado dentro de apartamentos, dentro de condomínios. Então a criança não consegue gastar essa energia. Aonde eu quero chegar com tudo isso? O cérebro, ele gira numa velocidade e o corpo físico, ele gira em outra. Então a criança, ela precisa de espaço, ela precisa de atividade. Mas, Roger, eu moro em apartamento, concordo. Daí o que você faz? Você coloca na segunda-feira na escola de futebol, na terça-feira nas artes marciais. Quem vai pagar essa conta toda, hein? Tem, você consegue locais baratos. Gente, tem não só baratos, mas também sociais, tá? É só pesquisar. Tem bastante, claro, tem um custo tudo isso, mas tem muitas ações sociais. E essa criança, ela tem que fazer atividade. Mas independente da atividade, o TDAH pode ser tratado com homeopatia? Sim, a atividade e homeopatia. Adulto com TDAH pode ser tratado com homeopatia? Deve. A homeopatia, Cláudia, eu cuido dos meus filhos quando estavam no ventre da minha esposa. Quando nós decidimos, vamos ter filhos? Vamos. Chega para minha mulher e falei, a partir de hoje você vai tomar essa homeopatia. Ela, por quê? Porque vai preparar o seu corpo para receber esse novo ser de luz. Quando engravidou, tá lá, o examezinho tá grávida, agora você vai tomar o primeiro, segundo, até o terceiro mês você vai tomar essa homeopatia. Por quê? Vai estar melhorando as funções cerebrais da criança, vai estar melhorando as funções cardíacas. Do terceiro ao quinto mês é outra homeopatia. E assim a gente vai. Os meus filhos, na maternidade, eu já dava homeopatia. Uau! Na maternidade. Não tem contraindicação? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ok, e não é porque não tem contraindicação que não funciona, que é placebo, tá? Isso tem que ficar muito claro. Bem claro isso. Se quiser sentar um pouquinho, tomar uma água, fica à vontade. Muito Vou obrigado. dar um recado e volto já já aqui comigo, porque o Roger tem muito assunto ainda para trazer pra gente sobre homeopatia. Onde é que eu parei? Aqui na minha frente, linda, maravilhosa, com o Ricardão olhando pra nós. Exatamente, foi assim mesmo. Que não é porque a homeopatia não tem contraindicação que é um efeito placebo. Tá. Existem duas formas de você pensar, o efeito placebo e o efeito nocebo. Efeito placebo. Eu acredito, até a água vai te curar. Efeito nocebo. Duvido isso aqui fazer certo. Então, vamos lá, testes de 25 anos de profissão. Olha, Roger, eu vou tomar porque a minha mulher falou para mim tomar. E eu, como um bom marido, eu vou tomar. Então, você concorda comigo que isso aqui é o efeito nocebo? Sim, tá duvidando. A pessoa não acredita. Aham. A pessoa nervosa, ansiosa, não dorme e toma. Uma semana. Roger, oi fulano. Absurdo é isso, cara? Falei, o que é absurdo? Cara, eu tô mais calmo. Eu tô dormindo melhor. Que joia. Eu tô assim, falei. Isso é homeopatia. Homeopatia. Deixa eu pegar esse gancho, porque a minha telespectadora tá em casa com um monte de coisa, tá? Eu conheço. Primeiro tem aquelas com dor pelo corpo todo. Sim. Dor pelo corpo todo. Dói tudo. A gente vai ficando velho, parece que vai enferrujando. Tudo dói, né, amiga? O que ela pode fazer? Primeira coisa, tomar água. Bastante água. Primeira coisa, se você já me permitir, eu vou voltar aqui uma próxima vez para ensinar a tomar água. Não adianta a pessoa pegar, eu tomo 2 litros de água por dia. Eu falo, você toma 2 litros de água por dia? Eu tomo. Como? Eu tomo meia garrafa e meia garrafa. Eu falo, não surte efeito. Como que não surte efeito? A pessoa toma, a água entra pelo trato digestório ou trato digestivo. Vai, desce, vai para o estômago, vai para as vias urinárias, vai para a bexiga, rim, aquela coisa toda. E joga fora. Agora, se você, no decorrer do dia, copinho, você sempre vai estar hidratando o seu corpo. Um exemplo para você que está em casa, eu vou viajar. Aí sabe as minhas plantas? Sei. Eu vou fazer o seguinte, eu fiz um cálculo
que elas precisam de 20 ml de água por dia. Aí eu vou ficar 10 dias, eu vou jogar 2 litros lá. Você sabe que quando você botar em 10 dias, a planta vai estar morta. Sim. Porque aquela água vai escorrer, aquela água vai evaporar, a partir do 3º dia a planta está seca. Nós temos o mesmo princípio. Água, de pouquinho em pouquinho. Por isso que eu falo, deixa a garrafa do seu lado. Esse negócio de falar, é legal levantar e ir na cozinha, mas às vezes você não vai ficar com preguiça e não toma. Então deixa a garrafa do seu lado e vai tomando. Aguinha, aguinha. Isso é o que eu posso falar aqui. Como eu falei. Mas eu quero saber se existe homeopatia para dor pelo corpo. Tem. Eu só preciso saber qual dor que é, da onde ela vem. Se ela tem uma dor de fundo emocional, a gente vai tratar com uma homeopatia. Tem homeopatia para depressão? Tem. E muito. Um exemplo que eu gosto de dar, a pessoa chega no meu consultório, com todo respeito a você que está em casa, por favor. A pessoa chega assim, ó. Não estou satirizando, é apenas a pessoa está assim. Daí o que aconteceu? Eu falo, o que está acontecendo na sua vida? Aí eu estou tomando remédio tal. Vamos dar em números, Cláudia? A pessoa fala, eu estou tomando 3 remédios por dia contra a depressão. Não gosto de falar depressão, gosto de falar tristezinha. Melhorou? Não, depressão mesmo. Depressão é uma doença. É triste falar. É uma doença. É uma doença e ninguém escolhe ter depressão. Escolhe. Não, eu levanto essa bandeira. Eu acho que a gente tem que falar depressão, tem que falar que é doença, tem que falar que existe tratamento multiprofissional. Não é não pode. Tem razão, mas é pesado. Agora, o que acontece? Nunca fale para uma pessoa que tem depressão ou essa baita dessa tristeza, essa frase. Ai, mas como que você tem depressão se o mundo é tão lindo? É a mesma coisa de você falar para uma pessoa que está tendo crise asmática, como que você não respira se tem tanto oxigênio? Depressão é uma doença que tem que ser tratada. Não escolhe rico, não escolhe pobre, que tem uma história que fala assim, depressão é doença de rico. Frescurite, não é? Gente, eu não vou dar nomes aqui, mas eu conheço pessoas riquíssimas que têm depressões profundas. Então, nós não podemos... Tem vários motivos, a gente já falou várias vezes sobre depressão. É doença. Mas, voltando ao assunto, existe homeopatia para tratar depressão. Como eu falei, vamos dizer que a pessoa está tomando 3 medicamentos por dia. Nunca pare de tomar o seu medicamento. Nunca. Daí a pessoa começa a tratar com homeopatia. Daí a pessoa chega para mim e fala, Roger, nossa, mas eu estou com um sono tão grande. Eu falo, Mara, depois de uma semana, 10 dias. Eu falo, é mesmo? Procure seu médico e fale o que você está sentindo. Sabe o que o médico normalmente faz? Olha, você está tomando 3 remédios, por exemplo, nós vamos tirar um. A pessoa vem e fala, nossa, eu tirei aquele um remédio, nossa, como eu estou melhor, eu já vou e prescrevo outra homeopatia. Falei, fica de olho daqui 15 dias. Passa 15 dias daquela data, Roger, mas me dando uma moleza, eu falo, maravilha, procure seu médico novamente. O que vai acontecer? Ele vai tirar mais um. A pessoa vai ficar apenas com um remédio. E quando ela menos espera, ela já saiu da alopatia e ela só está na homeopatia. Nunca tire o seu remédio por vontade própria. Consulte o seu médico, o que prescreveu o seu medicamento. Maravilha. Nosso convidado de hoje traz um monte de informações preciosas e a gente só fica grato, né? Feliz da vida de ter você aqui. Opa, quase que eu caio. Muito obrigada, Roger, mais uma vez. Roger Florencio, ele tá no Roger Acupuntura, no Instagram, Roger Acupuntura, e o site dele é o rogeracupuntura.com.br. Ele obrigado pelo convite. Volta. Muito obrigado. Será um prazer. Eu é que agradeço, viu?